Top 1. O projeto do raio da morte. Em janeiro de 1943, poucos dias após Nikola Tesla ter sido encontrado morto em seu quarto no Hotel New Yorker, agentes do escritório de propriedade estrangeira dos Imerschnarno agiram rapidamente. Em poucas horas, seu cofre pessoal foi aberto, projetos removidos e dezenas de cadernos desapareceram sob custódia federal. Mas um termo na lista de inventário se destacou: protótipo de arma Teleforce. Era um termo que o próprio Tesla usara para descrever um dispositivo que a imprensa apelidara de raio da morte. Oficialmente, nada resultou dos materiais confiscados, mas alguns dos pares de Tesla acreditavam no contrário. A arma já havia sido projetada. Tesla mencionou o dispositivo pela primeira vez em meados da década de 1930, alegando que ele poderia disparar um feixe de partículas altamente concentrado a centenas de quilômetros com precisão devastadora. Em uma carta à Liga das Nações em 1937, ele ofereceu a tecnologia como um mecanismo de defesa tão poderoso que acabaria com todas as guerras. Ele alegou que poderia abater esquadrões inteiros de aeronaves em pleno voo ou incinerar alvos instantaneamente sem deixar nenhum projétil visível. Tesla disse que não exigia explosivos nem combustível, apenas repulsão eletrostática de alta voltagem. Suas descrições, descartadas por muitos como fantasia, foram mais tarde encontradas contendo esquemas extremamente detalhados, incluindo dimensões, estimativas de voltagem e módulos de foco direcional. A arma era supostamente baseada em 4 componentes principais: um acelerador de partículas, uma câmara de transmissão selada a vácuo, um gerador de energia capaz de milhões de volts e um método para direcionar o feixe sem dispersão. As notas de Tesla referiam-se ao feixe como capaz de derreter blocos de motor a 200 milhas e perfurar blindagem como se fosse papel. Ele propôs construí-lo não como um dispositivo portátil, mas como uma torre defensiva montada para proteger as fronteiras nacionais. Ele abordou vários governos, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e Iugoslávia, nenhum dos quais se sabe ter aceitado oficialmente sua proposta. No entanto, estranhamente, após sua morte, representantes de pelo menos 2 desses governos solicitaram acesso aos seus materiais confiscados. Os registros públicos do FBI revelaram mais tarde um relatório de autoria do Dr. John G. Trump, um engenheiro do MIT e tio do futuro presidente dos USA, Donald Trump. Ele foi encarregado de analisar os pertences de Tesla e declarou a famosa frase de que não há nada que constitua um perigo em mãos hostis. Mas essa avaliação tem sido questionada há muito tempo. Trump não era um físico de partículas e seu relatório carecia de qualquer menção ao dispositivo de feixe de partículas ao qual Tesla se referira repetidamente nos anos antes de sua morte. Anos depois, em arquivos soviéticos desclassificados, engenheiros que trabalhavam em armas de energia direcionada referiram-se a um cientista nascido na Iugoslávia que inventou um sistema de energia não nuclear envolvendo plasma focado. Alguns acreditam que os documentos de Tesla foram duplicados antes das autoridades do Sr. Panasoniwa os selarem. Também houve relatos de avistamentos durante a Guerra Fria, de explosões inexplicáveis de energia direcionada perto de campos de teste em Nevada e na Sibéria. Testemunhas descreveram ataques invisíveis que deixaram metal derretido sem sinais de combustão. Uma descrição assustadoramente próxima aos escritos originais de Tesla. Mesmo hoje, nenhuma cópia oficial do esquema do raio da morte veio à tona. Seu destino permanece um mistério. Os documentos foram enterrados pelas autoridades para suprimir conhecimentos perigosos ou eram avançados demais para serem compreendidos na época. Talvez a arma tenha sido construída e ainda esteja escondida dentro de programas militares de orçamento sigiloso. Se assim for, não seria a primeira vez que as ideias de Tesla foram adotadas décadas após sua morte e reembaladas sob nomes modernos. Uma coisa é certa: Tesla morreu sozinho e empobrecido, mas não de mãos vazias. Ele deixou para trás visões de um futuro muito além de seu tempo, e designs que alguns matariam para possuir.
Top 2. O transmissor de energia sem fio. Em 1901, em um trecho tranquilo de terra em Shoreham, Long Island, uma torre estranha começou a se erguer. Ela tinha mais de 180 pés de altura, coroada com uma enorme cúpula de cobre de quase 70 pés de diâmetro. Oficialmente, a estrutura foi descrita como uma instalação de transmissão de rádio. Extraoficialmente, Nikola Tesla acreditava que ela se tornaria o coração de um sistema de energia global. A Torre Wardenclyffe nunca foi destinada a transmitir mensagens. Ela foi projetada para transmitir a própria energia. A visão de Tesla era radical, mesmo para os padrões modernos. Ele acreditava que a Terra poderia ser usada como um condutor elétrico gigante. Ao injetar corrente alternada de alta frequência no solo em pontos de ressonância precisos, a energia poderia viajar através do planeta e ser extraída em qualquer lugar sem fios. Em palestras e correspondências privadas, Tesla afirmava que a eletricidade poderia ser extraída do ar usando receptores sintonizados, permitindo que casas, fábricas e até veículos operassem sem linhas de combustível ou redes elétricas. Ele chamou isso de um sistema mundial que eliminaria inteiramente a escassez de energia. O financiamento veio inicialmente do financista J. P. Morgan, que acreditava que Tesla estava competindo com Guglielmo Marconi nas comunicações por rádio. Mas quando Morgan soube que Tesla pretendia distribuir energia gratuita, sem medição ou lucro, o financiamento parou abruptamente. A construção foi interrompida. Tesla foi forçado a hipotecar a propriedade e, em 1906, a torre permanecia incompleta, silenciosa contra o céu. O que aconteceu a seguir selaria o mistério. Após o colapso financeiro de Tesla, Wardenclyffe foi abandonada. Moradores relataram atividades tarde da noite ao redor da torre, incluindo acesso não autorizado e remoção de equipamentos. Tesla afirmou mais tarde que componentes e documentos essenciais haviam sido roubados. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a torre foi demolida sob o pretexto de que poderia servir como um marco de navegação para submarinos inimigos. A cúpula de cobre foi vendida como sucata. O laboratório foi limpo. Os projetos originais nunca foram devolvidos a Tesla. O que torna o desaparecimento mais preocupante é o que sobreviveu. Os cadernos de Tesla em Colorado Springs detalham experimentos onde lâmpadas brilhavam sem fio a distâncias de mais de 60 pés. Placas de metal enterradas no solo registraram diferenciais de voltagem mensuráveis através de milhas. Tesla escreveu sobre alcançar potenciais elétricos excedendo 12 milhões de volts e descreveu a transmissão estável através da Terra com perda mínima. Essas notas terminam abruptamente anos antes de Wardenclyffe ser concluída. Os cálculos finais necessários para escalar o sistema globalmente estão desaparecidos. Após a morte de Tesla em 1943, agentes apreenderam o que restava de seus papéis. De acordo com inventários posteriores, nenhum plano completo para a transmissão de energia sem fio foi encontrado. No entanto, a própria ausência despertou suspeitas. Tesla falou publicamente sobre o sistema por décadas. Ele referenciou frequências específicas, métodos de aterramento e designs de receptores. É difícil acreditar que todos os planos detalhados simplesmente desapareceram por acaso. Décadas depois, pesquisadores modernos redescobriram princípios semelhantes. Experimentos em acoplamento indutivo ressonante e transferência de energia sem fio agora carregam dispositivos através de salas. Agências militares exploram silenciosamente a transmissão de energia terrestre para instalações remotas. Nenhum desses sistemas reconhece a estrutura original de Tesla de condução em escala planetária, mas os paralelos são inconfundíveis. Se o transmissor de Tesla tivesse tido sucesso, a economia global de energia seria irreconhecível, sem utilitários centralizados, sem dependência de combustível, sem consumo medido. Tal sistema não apenas perturbaria indústrias, mas desmantelaria estruturas inteiras de poder construídas sobre a escassez. Essa possibilidade por si só levanta uma questão desconfortável. Tesla falhou em completar sua maior invenção, ou ela foi concluída e deliberadamente apagada da história pública? Top 3. A máquina de terremotos.
Em 1898, um pequeno tremor abalou as ruas baixas de Manhattan, chacoalhando janelas, rachando o gesso e enviando pedestres ao pânico. Mas nenhum terremoto havia sido registrado. Em vez disso, o distúrbio parecia irradiar de um modesto laboratório na rua East Houston, 46, o local de trabalho de Nikola Tesla. Mais tarde naquela noite, Tesla teria emergido, abalado e com os olhos arregalados, segurando uma marreta de aço. Ele acabara de destruir uma de suas próprias invenções. Ela tinha funcionado bem demais. Tesla mais tarde se referiria a ela simplesmente como um oscilador mecânico. O dispositivo não era maior que um relógio, preso a uma viga de aço no centro do laboratório. Operava produzindo vibrações precisas de alta frequência que ressoavam com os materiais ao seu redor. À medida que o oscilador correspondia à frequência natural das estruturas circundantes, a vibração se intensificava. Tesla afirmou que em poucos minutos o efeito se estendeu aos edifícios vizinhos e até ao próprio solo. De acordo com o próprio relato de Tesla, bastaram alguns quilos de oscilação movida a ar para gerar reações de nível sísmico em um quarteirão da cidade. Ele percebeu o que estava acontecendo tarde demais e pegou um martelo para destruir o dispositivo antes que as vibrações escalassem ainda mais. A polícia chegou pouco depois, respondendo ao que os moradores assumiram ser um pequeno terremoto. Encontraram apenas escombros e confusão, e Tesla explicando calmamente que poderia ter tropeçado em algo bastante perigoso. Tesla continuou a refinar o conceito, teorizando que um oscilador suficientemente sintonizado poderia derrubar pontes de aço ou até mesmo dividir a Terra como uma maçã, se fosse deixado funcionar por tempo suficiente. Ele chamou isso de energia telesísmica e acreditava que poderia ser usada tanto para construção quanto para destruição, dependendo de como fosse aplicada. No entanto, nenhuma demonstração pública jamais se seguiu. O oscilador nunca foi patenteado. O dispositivo original, se é que sobreviveu, nunca foi encontrado. O que aprofunda o mistério é que Tesla manteve notas técnicas sobre ressonância e vibração mecânica. Mas após 1900, essas notas param abruptamente. Vários engenheiros que mais tarde estudaram seu trabalho notaram lacunas nas tabelas de progressão de frequência, como se seções inteiras tivessem sido removidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os bens de Tesla foram confiscados pelo governo do Samarairan, não houve menção a qualquer oscilador no índice de materiais, apesar de décadas de referência às suas capacidades. Alguns pesquisadores acreditam que a máquina de terremotos pode ter influenciado futuros experimentos militares. Na década de 1950, a Marinha dos UARAN explorou a vibração ressonante para desestabilizar cascos de submarinos inimigos. Na década de 1980, circularam rumores de experimentos soviéticos envolvendo energia vibracional para afetar a infraestrutura. Nenhum dos programas admitiu laços com Tesla, mas ambos descreveram princípios quase idênticos aos dele. As implicações de tal dispositivo são impressionantes. Uma ferramenta do tamanho de uma maleta capaz de abalar edifícios sem explosivos ou detecção seria um sonho para operações secretas. E um pesadelo se fosse transformada em arma. Também tornaria cada estrutura na Terra vulnerável, não através da força, mas através de sua própria frequência arquitetônica. Se Tesla realmente desenvolveu tal dispositivo, e se ele funcionou pelo menos uma vez, que razão teriam os governos para deixar que esse conhecimento sobrevivesse? A resposta pode estar no silêncio que se seguiu. Top 4. O disco voador de Tesla. Na primavera de 1928, Nikola Tesla apresentou um de seus pedidos finais de patente. Registrado sob a patente dos Smartphone IUA no 1855.014, descrevia um método de transporte aéreo diferente de tudo que o mundo da aviação já vira. Embora as ilustrações da patente parecessem convencionais, com vistas laterais lembrando a fuselagem de um biplano, as notas pessoais de Tesla contavam uma história diferente. Enterrados em anotações de margem estavam diagramas de uma aeronave lenticular em forma de disco, uma que podia pairar,
girar e manobrar sem propulsão visível. Tesla acreditava ter criado o projeto para uma máquina voadora que poderia desafiar a própria gravidade. A imprensa nunca noticiou a história e Tesla nunca demonstrou o design publicamente. Mas em várias entrevistas perto do fim de sua vida, ele aludiu a uma máquina voadora sem asas, sem hélices, capaz de ascender verticalmente e permanecer perfeitamente estável em voo. Ele alegou que ela usava uma forma revolucionária de propulsão baseada em campos eletrogravitacionais dinâmicos e que seu sistema não exigia combustível, apenas entrada elétrica e uma configuração especial de placas de metal para manipular o espaço circundante. Pesquisadores que revisaram suas notas mais tarde encontraram referências repetidas a sistemas de descarga capacitiva de alta voltagem e uma coluna central rotativa gerando fluxo de ar ionizado. Tesla também descreveu um cockpit com anéis giroscópicos concêntricos e uma interface de controle respondendo à inércia elétrica. Embora grande parte da terminologia fosse experimental ou idiosincrática, os princípios ecoavam conceitos modernos de eletrogravidade e propulsão de plasma, tecnologias ainda consideradas de ponta quase um século depois. Após a morte de Tesla em 1943, o FBI e o Escritório de Propriedade Estrangeira confiscaram todos os materiais de seu quarto de hotel e unidades de armazenamento. Publicamente, esses itens foram revisados e considerados não perigosos. Privadamente, vários documentos relativos à propulsão e aviação foram classificados e nunca devolvidos. Os esboços originais do disco voador, que Tesla supostamente chamava em correspondência de Minha Plataforma do Futuro, não foram incluídos em nenhum inventário divulgado. Até hoje, nenhuma cópia ressurgiu. A história tomou um rumo estranho no final da década de 1950, quando uma série de documentos militares desclassificados mencionou experimentos em veículos aéreos eletrocinéticos, usando cascos em forma de disco. Um relatório do projeto canadense Avrocar observou inspiração teórica anterior, mas falhou em citar fontes. Surgiram rumores de que os designs de Tesla haviam sido silenciosamente integrados em projetos negros do pós-guerra, particularmente nos campos de teste de Nevada, onde objetos aéreos não identificados haviam sido repetidamente avistados e documentados. Outras especulações vieram de vários engenheiros da Skunk Works da Lockheed e da Bell Labs, que confirmaram independentemente ter revisado conceitos pré-Segunda Guerra Mundial de discos voadores de origem do leste europeu. Terminologia consistente com a herança iugoslava de Tesla. Embora nenhum tenha confirmado ter visto o nome de Tesla diretamente, vários descreveram os diagramas de engenharia como tecnicamente brilhantes, mas décadas à frente de seu tempo. Hoje, avistamentos de OVNIs frequentemente descrevem aeronaves sem asas, sem exaustão visível, capazes de mudanças direcionais súbitas e de pairar em silêncio. Enquanto a ciência convencional continua a debater sua origem, alguns veem o trabalho inicial de Tesla como o elo perdido. Não uma inovação extraterrestre, mas uma inovação terrestre suprimida. Se o disco de Tesla era real e viável, isso significaria que a humanidade teve acesso à propulsão antigravidade há quase um século e permitiu que ela desaparecesse no segredo. Não porque falhou, mas talvez porque teve sucesso demais. Top 5. O motor antigravidade, Tesla Douglas. Em 1938, uma entrada breve e enigmática apareceu nos arquivos do Conselho de Aeronáutica Civil dos Germanen-Horn. Ela referia-se a uma submissão confidencial de Nikola Tesla em colaboração com a Douglas Aircraft Company, uma gigante pioneira da aviação. O título do documento: Estudo de Propulsão Eletrodinâmica, Fase I. Nenhum arquivo completo jamais veio à tona, mas dentro da correspondência sobrevivente dos anos finais de Tesla, reside uma única frase rabiscada na margem de uma página de caderno. Gravidade é apenas uma sugestão. De acordo com relatos de ex-engenheiros da Douglas entrevistados décadas depois, Tesla abordou a empresa não com projetos, mas com princípios.
Ele propôs um sistema de propulsão que não exigia combustão nem aerodinâmica. Em vez disso, manipulava o que ele chamava de tecido espacial, através de campos de alta voltagem que oscilavam rapidamente. Tesla acreditava que a gravidade poderia ser superada não por força bruta, mas criando distorções locais no campo de energia circundante, o que alguns físicos modernos podem agora chamar de vácuo ou campo de energia de ponto zero. O núcleo do design era um reator cilíndrico com camadas capacitivas giratórias, controlado por frequências moduladas. Tesla afirmou que o motor poderia criar zonas de repulsão ao redor de uma aeronave, permitindo que ela flutuasse e, então, acelerasse sem resistência. Ele descreveu o voo silencioso, a elevação vertical e uma falta distinta de inércia durante as mudanças de direção. Estas não eram ideias especulativas. Ele já havia esboçado a arquitetura décadas antes em suas notas privadas da década de 1890, mas carecia de materiais e apoio para construir um protótipo. Em memorandos internos recuperados anos depois de arquivos da aviação, engenheiros descreveram as ideias de Tesla como matematicamente intrigantes, mas não impossíveis. Uma nota dizia: o homem não tem base na física moderna e, no entanto, sua intuição produz efeitos que não podemos modelar. Apesar do interesse, a Douglas nunca admitiu publicamente ter trabalhado com Tesla. O financiamento secou no início de 1939 e o projeto desapareceu. Após a morte de Tesla, todos os materiais relacionados à propulsão eletrodinâmica foram removidos de seus pertences por agentes do governo. O inventário do FBI não faz menção a dispositivos antigravidade, e nenhum dos herdeiros de Tesla recebeu registros relacionados a designs de aviação. No entanto, fragmentos desse conhecimento parecem ter migrado para outro lugar. Na década de 1950, o desertor aeroespacial alemão Hermann Oberth sugeriu um trabalho americano anterior em plataformas de voo baseadas em campos. Na década de 1960, documentos internos desclassificados da Força Aérea mencionavam propulsão eletrogravitacional avançada e controle de assimetria de campo, teorias com uma semelhança estranha à linguagem não publicada de Tesla. Ainda mais misteriosamente, os próprios documentos de pesquisa da Lockheed Martin, na década de 1990, esboçaram uma plataforma teórica com propulsão de campo periférico, capaz de manipular forças semelhantes à gravidade. Nenhum protótipo jamais foi admitido. Um técnico aeroespacial aposentado afirmou que um protótipo semelhante ao design de Tesla foi testado brevemente em uma instalação militar no deserto de Mojave em 1955. De acordo com seu relato, o objeto pairou silenciosamente antes de perder a estabilização e cair como uma pedra. Nenhum registro oficial de tal teste jamais foi encontrado. O que torna um motor antigravidade Tesla Douglas tão cativante é que ele nunca exigiu ficção científica. Exigiu apenas a disposição de olhar para a gravidade não como uma lei, mas como uma condição. Se Tesla estivesse certo, então não fomos mantidos no chão pela natureza, mas pela nossa própria decisão de ignorar o que ele tentou nos mostrar. Top 6. O motor elétrico autorrecarregável. Em 1931, uma demonstração misteriosa ocorreu em Buffalo, Nova York. Um automóvel Pierce Arrow modificado foi visto circulando por mais de uma semana sem gasolina, sem baterias visíveis e sem nunca parar para reabastecer. O homem ao volante era o sobrinho de Nikola Tesla, Peter Szabo. De acordo com seu depoimento posterior, a fonte de energia do carro não estava sob o capô, mas em uma pequena caixa de madeira conectada ao motor por fios simples. O próprio Tesla estava por perto, ajustando a caixa com o que Szabo descreveu como hastes de sintonia. O motor nunca superaqueceu, não fez som algum e não exigiu nenhuma entrada externa. Quando questionado de onde vinha a energia, Tesla teria dito: do éter ao nosso redor. A história nunca foi confirmada oficialmente. Nenhuma fotografia foi tirada. A caixa de madeira desapareceu após o teste. O Pierce Arrow foi devolvido à sua condição original e Tesla recusou-se a discutir a demonstração publicamente novamente.
Mas para aqueles que conheciam seu trabalho, o conceito não era inesperado. Tesla há muito propunha que o universo estava preenchido por um meio invisível, não o espaço vazio, mas um mar de energia dinâmica esperando para ser explorado. Em palestras e patentes anteriores, Tesla descreveu sistemas que poderiam colher energia elétrica ambiente, não por meios solares ou mecânicos, mas via ressonância de alta frequência com o ambiente circundante. Ele visualizou bobinas e circuitos sintonizados que poderiam induzir uma corrente a partir de oscilações naturais no campo eletromagnético da Terra. Ele afirmou uma vez que cada ponto no espaço contém energia e que, com a configuração correta, um motor poderia extrair energia indefinidamente. Uma das patentes finais de Tesla, depositada em 1920, descrevia um aparelho para a utilização de energia radiante. Embora a linguagem fosse vaga, referia-se a placas condutoras, isolantes e conexões de aterramento projetadas para colher radiação de alta frequência. Embora não fosse um projeto de motor completo, sugeria uma fonte de energia sem partes móveis e sem combustível, uma que teoricamente poderia acionar um motor infinitamente, desde que permanecesse dentro de um campo ressonante. Após a morte de Tesla, nenhum protótipo de um motor autorrecarregável foi recuperado. O inventário do governo de seus pertences não faz menção a ele. Críticos descartaram a história do Pierce Arrow como fabricação. No entanto, nas décadas de 1960 e 70, vários cientistas independentes tentaram replicar o conceito, alegando ter alcançado brevemente a sobre-unidade, onde um dispositivo produzia mais energia do que consumia. Todas essas alegações foram ou desacreditadas, encerradas ou misteriosamente abandonadas. Nas décadas seguintes, a frase energia livre foi relegada à pseudociência. Mas desenvolvimentos recentes na colheita de energia ambiente, como nanogeradores triboelétricos e coletores de voltagem atmosférica, começaram a ecoar os princípios que Tesla descreveu há um século. A comunidade científica convencional mantém que um motor não pode funcionar sem combustível, bateria ou corrente fornecida externamente. No entanto, Tesla nunca afirmou quebrar a física. Ele alegou interpretá-la de forma diferente. Se o motor autorrecarregável de Tesla funcionou conforme relatado, ele teria destruído inteiramente o conceito de economia de combustível. Chega de redes elétricas, chega de postos de carregamento. Apenas um dispositivo, infinitamente vivo, extraindo energia do espaço que pensávamos estar vazio. Talvez não seja a ausência de energia que nos limita, mas a ausência de permissão. Top 7. A interface mente-máquina. Em 1933, em meio à economia em ruínas da Grande Depressão e às crescentes tensões globais, Nikola Tesla fez uma de suas declarações públicas mais enigmáticas. Falando para uma pequena plateia de engenheiros no Hotel New Yorker, ele afirmou estar trabalhando em um sistema que permitiria ao cérebro humano comandar máquinas diretamente, sem fios, interruptores ou palavras faladas. A observação foi recebida com silêncio. Ninguém pediu esclarecimentos. A tecnologia era impensável, mas Tesla já escrevia sobre tais conceitos há mais de uma década. Em notas não publicadas recuperadas de sua correspondência com pesquisadores médicos, Tesla teorizou que o cérebro produzia assinaturas eletromagnéticas distintas para diferentes pensamentos. Ele acreditava que, ao isolar esses sinais e treinar um receptor para detectá-los, as máquinas poderiam responder à intenção humana em tempo real. Ele chamou isso de um circuito de ressonância consciente. Ao contrário das interfaces cérebro-máquina modernas, a proposta de Tesla não exigia implantes. Apenas um receptor de campo suficientemente sensível, sintonizado na banda de impulsos mentais. Em uma carta datada de 1934, Tesla descreveu um aparelho protótipo composto por um headset de bobina de metal e uma grade de capacitores sintonizados. O dispositivo supostamente traduzia a intenção cognitiva em instruções elétricas que poderiam operar uma armadura motorizada. Ele observou uma série de testes em que a máquina se movia de acordo com o impulso mental do sujeito, apesar de não haver movimento muscular.
Não existem fotografias. Nenhuma testemunha foi nomeada. Após sua morte em 1943, nenhum dos papéis de Tesla incluía esquemas completos para esta interface. No entanto, em arquivos do FBI liberados décadas depois, um inventário classificado listava um dispositivo de amplificação de sinal neural e um gravador de sinal cerebral entre os itens apreendidos. Estes foram descritos posteriormente em relatórios oficiais como conceitos experimentais não funcionais. Mas os próprios dispositivos nunca foram devolvidos à família de Tesla e não apareceram em nenhum museu ou coleção. Enquanto isso, a partir do final da década de 1940, tanto agências de defesa soviéticas quanto americanas começaram a investir em pesquisas envolvendo monitoramento de ondas cerebrais, neurofeedback e influência comportamental remota. O projeto Artichoke e, mais tarde, o MK Ultra tentaram decodificar e manipular estados mentais usando estímulos eletromagnéticos. Algumas das primeiras máquinas de EEG guardavam semelhança com as descrições rudimentares de Tesla, embora nenhuma atribuição jamais tenha sido feita. Na década de 1970, documentos de pesquisa militar reconheceram a viabilidade da detecção não invasiva de impulsos neurais para operação remota de maquinário. O mundo civil não veria interfaces cérebro-computador comerciais até décadas depois, mas as bases podem já ter sido lançadas silenciosamente pelo próprio Tesla. O que torna-me a abordagem de Tesla tão perturbadora é sua simplicidade. Se o cérebro humano pode transmitir intenção, e se uma máquina pode ser feita para recebê-la, então toda a cadeia de ação humana, toque, fala, movimento, torna-se obsoleta. O pensamento torna-se execução. Os sistemas cérebro-máquina mais avançados de hoje ainda exigem algoritmos complexos, implantes cirúrgicos e inteligência artificial. Tesla não visualizou nada disso. Ele viu um mundo onde a própria consciência era uma frequência, que poderia ser sintonizada, capturada e direcionada como qualquer outra onda no espectro eletromagnético. Se ele estivesse certo, e se tal sistema tivesse sido testado, as implicações se estenderiam além da tecnologia. Elas alcançariam o livre-arbítrio, a privacidade e a própria natureza do eu. E talvez seja por isso que ele desapareceu. Top 8. O modelo de rede elétrica global. Em uma carta de 1904 para seu amigo e apoiador de longa data, Robert Underwood Johnson, Nikola Tesla descreveu um plano tão audacioso que beirava o delírio. Um sistema global de energia sem fio, operando não através de fios ou linhas de transmissão, mas através da própria Terra. Cada casa, cada fábrica, cada máquina, alimentada pelo ar, extraída de uma fonte única, sem medidor, sem controle. Tesla acreditava que seria o grande equalizador da civilização humana. E talvez por essa mesma razão, nunca foi permitido que acontecesse. Tesla visualizou um mundo onde a energia poderia ser transmitida sem fios, através de continentes usando uma rede de torres semelhante ao malfadado projeto Wardenclyffe. Cada torre atuaria tanto como transmissora quanto receptora, aproveitando a ressonância natural da Terra e a condutividade atmosférica para circular corrente de alta voltagem em todo o globo. Nas próprias palavras de Tesla, era um sistema mundial capaz não apenas de comunicação, mas da entrega de energia elétrica ilimitada a qualquer ponto da Terra. Em cadernos de seus experimentos em Colorado Springs, Tesla registrou frequências de ressonância terrestres mensuráveis e demonstrou a capacidade de acender lâmpadas sem fio a mais de 100 pés da fonte. Ele descobriu que, com técnicas precisas de tempo e aterramento, a energia poderia viajar ao longo da superfície do planeta como ondulações em um lago. Ele acreditava que a Terra agia como um vasto condutor e que, com estações suficientes, uma onda estacionária de energia utilizável poderia circular o globo. As implicações desta ideia eram impressionantes e ameaçadoras. Os documentos de Tesla incluem correspondências com financiadores, nas quais ele promete que a energia será gratuita para todos os homens,
Quando J.P. Morgan descobriu que a visão de Tesla incluía energia não medida, o financiamento foi encerrado abruptamente. Sem a capacidade de controlar ou cobrar pela energia, o projeto não tinha lugar em um mundo gerido por monopólios de utilidade pública e barões industriais. Wardenclyffe silenciou e Tesla nunca mais tentou construir uma estação global. Mas o que aconteceu com o projeto? Nos anos que se seguiram à morte de Tesla, agências federais confiscaram centenas de seus documentos. Os inventários oficiais não mencionavam nenhuma rede elétrica global, mas fragmentos da ideia reapareceram em outros lugares. Na década de 1950, pesquisadores do laboratório Lawrence Livermore experimentaram com a transferência de energia à Terra e ionosfera. Na década de 1980, os militares do Cibinoarium iniciaram o HAARP, um projeto visando estudar a transmissão atmosférica usando ondas de alta frequência. Nenhum dos programas reconheceu Tesla, mas ambos espelhavam aspectos de suas notas. Alguns anos antes de sua morte, Tesla deu uma entrevista enigmática na qual afirmou: "A Terra tem seu próprio batimento cardíaco, e eu aprendi a sintonizá-lo." Quando questionado sobre a aplicação prática, recusou-se a elaborar, acrescentando apenas: "Esse conhecimento deve permanecer guardado." Nos últimos anos, estudos de ressonância global de baixa frequência confirmaram a existência das ressonâncias de Schumann, ondas eletromagnéticas estacionárias na atmosfera da Terra, exatamente como Tesla previu. Mas hoje, não existe nenhum sistema para aproveitá-las como energia. E nenhum dos esquemas completos de rede global de Tesla jamais veio à tona. Se tal sistema tivesse sido autorizado a existir, infraestruturas inteiras seriam obsoletas. As nações não poderiam mais ser mantidas reféns pelo petróleo, carvão ou mesmo pela energia nuclear. O equilíbrio do poder global, financeiro e político mudaria irreversivelmente. Talvez seja por isso que o silêncio em torno disso tenha sido tão completo. Top 9. O dispositivo de controle de pensamento. Em 1935, durante uma entrevista obscura com um jornalista do The New York American, Nikola Tesla fez uma declaração que mal foi notada na época. Ele afirmou que havia desenvolvido um sistema que poderia influenciar a mente humana remotamente, usando campos eletromagnéticos precisamente sintonizados. A imprensa, fascinada com suas outras invenções, ignorou o comentário. Mas enterrados nos escritos pessoais de Tesla, descobertos apenas após sua morte, estavam esboços arrepiantes de um dispositivo rotulado como oscilador psicotrônico. O que ele estava descrevendo era nada menos que a manipulação de pensamentos sem fio. Tesla havia estudado por muito tempo os efeitos dos campos elétricos no corpo humano. Já na década de 1890, ele havia demonstrado a capacidade de passar corrente através de seu corpo de forma inofensiva, acender lâmpadas com os dedos e gerar campos de alta frequência que faziam objetos metálicos vibrarem. Mas ele também notou efeitos fisiológicos e psicológicos estranhos, desorientação, mudanças de humor, até alucinações auditivas. Ele acreditava que o cérebro operava como uma espécie de receptor, sintonizado com o ambiente eletromagnético. Em cadernos agora mantidos em coleções particulares, Tesla escreveu sobre experimentos usando frequências pulsadas para afetar estados mentais de calma, agitação e submissão em animais. Ele hipotetizou que cada estado emocional correspondia a uma banda de frequência mensurável e que, ao transmitir essas frequências de uma fonte remota, seria possível arrastar as ondas cerebrais de um sujeito sem que ele percebesse. Ele chamou isso de ressonância induzida de oscilação neural. Nenhum protótipo funcional do dispositivo jamais foi localizado. No entanto, em 1943, quando Tesla morreu, agentes do governo do Escritório de Propriedade Estrangeira apreenderam mais de 2 baús de papéis e aparelhos. Um dos itens listados, e posteriormente redigido em divulgações públicas, foi descrito como um emissor compacto com calibração de frequência de campo. O Dr. John G. Trump, que foi encarregado de revisar os materiais de Tesla, afirmou que não havia nada que representasse preocupação para minar a segurança nacional. Mas, em particular,
Ele disse aos colegas que alguns dos documentos beiravam a especulação perigosa. Após a morte de Tesla, o interesse na manipulação de ondas cerebrais tomou um rumo mais sombrio. Na década de 1950, a CIA lançou o projeto MK Ultra, um programa clandestino explorando o controle mental através de drogas, hipnose e meios eletromagnéticos. Documentos desclassificados revelam múltiplos experimentos usando ondas de rádio de baixa frequência e sinais de micro-ondas pulsados para interromper padrões de pensamento. Embora esses projetos supostamente não tivessem afiliação com Tesla, seus métodos eram estranhamente semelhantes ao que ele descreveu décadas antes. Em 1976, a União Soviética acusou os Estados Unidos de realizar testes de influência eletromagnética no pessoal de sua embaixada. Uma afirmação posteriormente apoiada por relatos de tontura, náusea e doenças inexplicáveis. Essas acusações levaram a inquéritos no Congresso e a uma renovada preocupação pública sobre armas psicotrônicas. Ainda assim, nenhum vínculo oficial jamais foi traçado com Tesla. A neurociência moderna provou que a atividade cerebral pode ser sutilmente alterada pela estimulação magnética transcraniana. Existem agora dispositivos comerciais que melhoram o humor, o foco ou o sono, usando pulsos eletromagnéticos direcionados. Esses desenvolvimentos foram bem recebidos pela ciência, mas são fundamentalmente construídos sobre a ideia de que o cérebro humano pode ser modulado externamente sem toque, som ou visão. Tesla pode ter previsto tudo isso, mas talvez ele tenha entendido o perigo claramente demais. Em seus escritos posteriores, ele alertou: comandar máquinas pelo pensamento é poder. Comandar homens pelo pensamento é tirania. Se seu dispositivo algum dia existiu e algum dia funcionou, então ele não foi apenas escondido. Ele foi enterrado. Top 10. O design da torre oscilante. No inverno de 1903, enquanto a neve cobria os terrenos tranquilos de Shoreham, Long Island, Nikola Tesla estava sob seu imponente experimento, a Torre Wardenclyffe, e falava de algo que poucos entendiam. Não ondas de rádio, não eletricidade sem fio, mas vibrações da própria Terra. Ele acreditava que a torre poderia fazer mais do que transmitir sinais ou energia. Ela poderia criar uma ressonância forte o suficiente para alterar o comportamento da própria casca eletromagnética do planeta. Tesla não estava meramente construindo uma torre de comunicação. Ele estava construindo um oscilador global. O design nunca foi oficialmente concluído. A torre, com seus 187 pés de altura e enorme cúpula de cobre, foi desmontada antes que seu verdadeiro propósito fosse realizado. Mas escondidos entre os esboços e registros experimentais de Tesla estavam fragmentos de outro design. Um sistema de oscilação avançado, embutido na fundação da torre. Tesla acreditava que, ao sintonizar impulsos elétricos à frequência de ressonância da Terra, ele poderia enviar ondas de choque através da ionosfera, influenciar as condições atmosféricas e potencialmente desencadear respostas sísmicas. Em seu laboratório de Colorado Springs, Tesla já havia demonstrado descargas elétricas de alta frequência que produziam relâmpagos artificiais e ionizavam o ar circundante. Ele registrou eventos climáticos não naturais durante os testes, mudanças repentinas de vento, quedas de pressão atmosférica e padrões aurorais inexplicáveis. Em um caso, ele afirmou ter criado um distúrbio climático local que se estendeu por milhas. Ele começou a se referir à Terra como um condutor vivo, sensível à estimulação energética precisa. Os escritos de Tesla sugeriam que Wardenclyffe era a primeira de várias torres planejadas, cada uma destinada a criar um campo harmônico entre continentes. Ele teorizou que essas torres poderiam manipular a ressonância de Schumann, a frequência eletromagnética natural do planeta. Com controle cuidadoso, ele acreditava que seria possível influenciar não apenas o clima, mas a própria consciência humana, que ele especulava operar em bandas de frequência próximas. Após a torre ser destruída em 1917, o trabalho de Tesla sobre ressonância global cessou. Suas notas sobre sintonização atmosférica nunca foram recuperadas. Após sua morte, nenhum dos documentos apreendidos pelo FBI
mencionava campos de oscilação ou sistemas georressonantes. No entanto, ao longo do século XX, tecnologias semelhantes apareceram sob nomes diferentes. Na década de 1980, o governo do Zimbabwe lançou o Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, IHAARP, no Alasca. Publicamente enquadrado como um estudo científico da ionosfera, a instalação empregava transmissores de rádio de alta potência para manipular a alta atmosfera, muito parecido com o que Tesla descreveu. As capacidades do HAARP permanecem classificadas, mas em comunicações internas vazadas no início dos anos 2000, engenheiros referiram-se a testes de campo harmônico e moldagem de resposta ressonante. Pesquisadores independentes notaram que as transmissões do HAARP coincidiam com formações de nuvens incomuns, flutuações rápidas de temperatura e, em alguns casos, tremores localizados. Autoridades negaram qualquer conexão com as teorias de Tesla. No entanto, as semelhanças são difíceis de ignorar. Se a torre oscilante de Tesla tivesse atingido todo o seu potencial, poderia ter dado à humanidade o poder de remodelar seu ambiente, de invocar a chuva, acalmar tempestades ou até induzir terremotos. Mas esse poder vem com um custo implícito. Vibrar a própria Terra é tocar o pulso fundamental do planeta. É uma força que não se destina a mãos descuidadas. E talvez alguém, em algum lugar, tenha decidido que a torre já tinha ido longe o suficiente. Essas 10 invenções perdidas de Nikola Tesla não existem isoladamente. Elas formam um padrão assustador, um que sugere o apagamento sistemático de ideias consideradas perturbadoras demais, transformadoras demais ou talvez incontroláveis demais. Cada dispositivo do raio da morte à torre oscilante representava mais do que engenhosidade científica. Eles personificavam o potencial. E esse potencial de tornar a energia gratuita, de desafiar a gravidade, de conectar mente e máquina, ameaçava a própria arquitetura de poder que governa o nosso mundo moderno. Este não é meramente o relato de um homem e um punhado de patentes esquecidas. É o roteiro de uma supressão coordenada. Os cadernos de Tesla não foram perdidos em um incêndio ou espalhados pelo tempo. Eles foram apreendidos, categorizados, selados. O equipamento de seu laboratório desapareceu sob autoridade militar. Seu nome, outrora sinônimo de gênio, desvaneceu-se em notas de rodapé, substituído por aqueles mais facilmente gerenciáveis, mais lucrativos, menos revolucionários. Os mecanismos de supressão são perturbadoramente consistentes. Agências governamentais intervieram no momento em que Tesla morreu. Testemunhas foram ignoradas ou desacreditadas. Diagramas desapareceram. Os poucos documentos que surgiram estavam fragmentados ou redigidos. E todo o interesse público no trabalho mais radical de Tesla foi desviado para narrativas mais seguras. Rádio, corrente alternada, iluminação fluorescente. Úteis, mas incompletos. Inofensivos. Mas se até mesmo uma fração das invenções perdidas de Tesla fosse real, o custo de seu desaparecimento é incalculável. A energia global gratuita poderia ter desmantelado os impérios do petróleo. A propulsão antigravidade poderia ter encerrado o transporte movido a combustíveis fósseis um século antes. Maquinário controlado pela mente poderia ter remodelado o potencial humano e a deficiência. E tecnologias como a máquina de terremotos ou o raio da morte, aterrorizantes em seu escopo, poderiam ter mudado o equilíbrio do poder militar para sempre. Em vez disso, cada uma dessas ideias foi enterrada. Não porque não funcionassem, mas talvez porque funcionassem. E as consequências desse apagamento estendem-se muito além de Tesla. O roteiro repetiu-se ao longo de décadas. Visionários desaparecem. Avanços são desacreditados. Experimentos são encerrados. O que sobrevive é o que pode ser controlado. O que desaparece é o que poderia nos libertar. Mesmo agora, inovadores modernos que tentam construir sobre o legado de Tesla enfrentam ridículo, obstáculos legais ou desaparecimentos misteriosos por conta própria. A história continua, silenciosa e invisível por trás das paredes de programas classificados e arquivos esquecidos.
Assim ficamos com uma verdade assombrosa. A questão não é se as invenções de Nikola Tesla existiram. A questão é, por que o mundo não teve permissão para vê-las? E se o mundo ainda não estiver pronto, quem decide o que a humanidade tem permissão para descobrir? Até que essas respostas venham à tona, o legado de Tesla permanece não naquilo que construímos, mas naquilo que nunca nos foi permitido construir. Se esses projetos perdidos mudaram a forma como você vê a história da tecnologia, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes do futuro juntos. O próximo tesouro escondido será revelado em breve.